Fala pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E hoje eu vou trazer para vocês uma notícia aqui do IBDFAN, que tem total relação com vários temas que eu tenho trazido aqui no podcast, que, no caso, uma decisão do TJ de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que determinou que a neta deve pagar pensão alimentícia para a avó. Então, isso é muito, muito interessante, porque ilustra bastante assuntos que eu tenho trazido aqui para vocês, né? Então falei sobre solidariedade familiar, sobre dever de cuidado, trouxe alguns projetos de lei também sobre o tema, e aqui a gente tem uma forma excelente de ilustrar isso, né? Então, no caso aqui, o tribunal julgou um agravo de instrumento, né? Um recurso interposto aí no caso pela neta, e a decisão foi unânime no sentido de que, olha, você tem que arcar com esses custos aqui com a pensão da sua avó, no caso a senhora internada em casa de repouso. Então, muito importante para ressaltar essa solidariedade familiar que existe e destacar também que a gente está falando aqui da neta, né? Então não tem problema a gente pular, digamos assim, uma geração, né? Quando a gente fala da solidariedade familiar, a gente está falando da família como um todo e diante da necessidade, da possibilidade de cada um, né? Da razoabilidade, que são fatores que são analisados quando a gente tem um processo em que você busca a fixação de uma pensão, né? É plenamente possível que a neta seja, no caso, que deva pagar essa pensão à avó. Então, aqui tem algumas especificidades do caso, e destaca-se isso, né, que a obrigação de prestar alimentos, ela não é só, ela não recai apenas aos pais, avós, aos ascendentes, né, mas também sobre os descendentes. Então, a gente observa ali a linha de sucessão, né, e aí é perfeitamente possível, como eu falei, que a gente tem um caso em que a neta deva realmente arcar com esses custos. E aí eles explicam no caso direitinho o que aconteceu. Então a senhora teve 4 filhos, um já falecido. Quer dizer, então ali dentro daquela configuração familiar, 2 deles já arcavam com despesas da mãe, extrajudicialmente, enfim. Então, dentro daquela situação ali, daquela configuração familiar, realmente a neta teve que arcar aí com as despesas da avó. Então, é importante a gente destacar isso, né? Solidariedade familiar e a solidariedade também da obrigação, né? Então, aqui a gente tem até o artigo do Código Civil, para quem é da área jurídica, né? O artigo 1698, que trata da solidariedade, né? Então, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide, né? Então, no caso aqui, a gente falando da obrigação alimentar, é possível, né, enfim, que haja mais de uma pessoa responsável, né, digamos assim, e que elas devem concorrer com seus recursos, com aquilo, né, que podem pagar. E foi exatamente o que aconteceu aqui nesse caso concreto, né? Então, diante dessa família aqui, dessa configuração, dessa situação, a neta vai ter que pagar essa pensão à avó. É um caso muito interessante, né? Como eu falei, bem relacionado aí a assuntos que eu tenho trazido. Vou deixar para vocês a íntegra aqui da notícia do IBDFAN, para quem quiser saber mais. Por hoje fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa oportunidade de ilustrar, né, alguns temas um pouquinho mais teóricos que a gente vem discutindo nos últimos episódios. Até a próxima!